Graça e paz, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E eu quero dizer que é uma alegria ter vocês aqui, ok? Mas antes de entrarmos nessa palavra, eu já quero te pedir algo muito precioso. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa aí o teu like, o teu joinha. Compartilhe essa mensagem com alguém e escreve aqui nos comentários aquilo que o Espírito Santo falar ao teu coração. Isso vai ajudar muito o canal também a espalhar a palavra para que muitas vidas sejam alcançadas pela luz de Cristo. Hoje eu quero levar uma palavra poderosa sobre a tua vida. Jesus é a luz do mundo. E essa luz, ela é invencível, ela é imbatível. E a Bíblia revela, lá em João capítulo 1, versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No original, ou seja, no grego, a palavra usada para prevalecer é katalambano. Esse termo significa aprender, dominar, subjugar, vencer, suprimir e também entender, compreender. Isso significa que quando João escreve esse versículo, ele está afirmando que as trevas tentaram de todas as formas, mas não conseguiram segurar a luz. Ou seja, não conseguiram entender a luz, não conseguiram apagar a luz, não conseguiram dominar a luz, nem vencer a luz de Cristo. E por isso que esse texto é tão profundo. Ele revela que a luz de Jesus não pode ser resistida, não pode ser sufocada, não pode ser vencida. Onde a luz entra, as trevas são obrigadas a recuar. E eu quero dizer isso em relação à tua vida. Se você entregou a sua vida a Jesus, você está sob o domínio da luz. Aleluia! Você conseguiu levantar a sua mão e entregar a sua vida ao Senhor. Eu sei que houve resistência, eu sei que por muitas vezes a luz ela é impedida de atravessar o nosso coração. Mas há uma glória tão grande em Jesus que é capaz de dissipar as trevas que estão nos nossos olhos e nas nossas almas. Aleluia! E essa não é apenas uma declaração do Novo Testamento. Amém? Séculos antes, aproximadamente 700 anos antes, Isaías já havia profetizado sobre Jesus. Ele disse, capítulo 9, versículo 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Isaías estava anunciando previamente a chegada de Cristo, a chegada do Messias, a chegada daquele que é a luz. Por isso eu posso dizer a você, a esperança para as nossas vidas. Ele tem autoridade sobre nós. E a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Uma vez que a luz entrou no nosso coração, acessou a nossa alma, acessou o nosso espírito, nós passamos a resplandecer a glória de Cristo. Amém? E as trevas não nos dominam mais, porque nós pertencemos à luz. Amém? Então, Isaías estava anunciando que Cristo havia chegado, a luz que viria para romper toda a escuridão espiritual da humanidade. Mas também lá em Isaías 42, versículos 6 a 7, o Senhor declara, eu te constituí como luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirardes da prisão aqueles que estão em cativeiro, no cárcere, os que jazem em trevas. Ou seja, a missão da luz é libertar, é abrir os olhos, é arrancar as correntes e trazer de volta a vida que já estava em Deus para os seus filhos. Então, quando chegamos em João capítulo 1, versículo 5, nós vemos o cumprimento dessa promessa. A luz resplandece nas trevas. O verbo no presente não é passado. Amém? Não é futuro, é agora. Cristo continua brilhando hoje e as trevas continuam sendo incapazes de resistir ao mover de Deus para as nossas vidas. Então, essa palavra é uma palavra de esperança para a tua casa, é uma palavra de esperança para o teu casamento, é uma palavra de esperança para a tua saúde, é uma palavra de esperança para o teu filho. Amém? É uma palavra de esperança de restauração.
Porque se as trevas não podem resistir à luz e você está na luz, a Bíblia é clara quando diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Nós nascemos na luz, nossos olhos foram abertos. O catalambano falhou, amém? As trevas não conseguiram compreender a profundidade da luz, porque não tem domínio nem pode apagá-la. A própria Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, a esperança que nós precisamos, amém? Isso é tão forte que em Atos 9 nos mostra de maneira prática que Saulo, perseguidor da igreja, estava no caminho de Damasco, quando de repente uma luz do céu brilhou ao redor dele, atravessou os olhos de Paulo. Essa luz não só atravessou os olhos físicos, mas atravessou a sua alma, atravessou o seu espírito. Iluminou Paulo não por fora, mas por dentro. E a Bíblia diz que ele caiu por terra e ouviu a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ali se cumpriu João capítulo 1, versículo 5. A luz brilhou sobre as trevas de um coração altamente endurecido, soberbo e arrogante. E as trevas não puderam resistir à obra poderosa de Jesus. Eu quero dizer mais uma coisa e mais uma vez para você. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Em que área você está sentindo opressão, resistência? Qual o teu clamor diante de Deus? Qual é a área estéril da tua vida? Quando a luz entra, tudo começa a ser restaurado. Amém? Quando a luz entra, a cura entra, a libertação entra, a salvação entra, a transformação, a paz, a alegria volta. Ele devolve aquilo que foi roubado. A luz que Isaías anunciou, a luz que João declarou, invadiu a vida de Saulo e transformou aquele homem bruto em Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo das nações. Aleluia! E é isso que a luz de Cristo faz. Aonde entra, essa luz transforma. Onde havia confusão, essa luz traz clareza. Onde havia medo, essa luz traz coragem. Onde havia aprisionamento, opressão, traz liberdade. No lugar onde poderia haver morte, essa luz traz vida. É por isso que nós somos agentes da luz. Aqueles que se associam a nós, quando nós estamos na luz, acaba sendo iluminado por essa luz. Ou seja, a esperança entra. Se você é uma mulher de oração, um homem de oração, se você tem a vida com Deus, Deus te chamou para ser um farol, meu amigo. Deus te chamou para iluminar. Eu não sei, como eu disse, que área está travada. Mas eu sei que o agente da luz, o próprio Jesus, a quem você entregou a vida, é capaz de dissipar trevas aonde quer que você coloque a planta dos pés e a palma das suas mãos. Porque você passa a ser agente de luz. Está escrito, Mateus revela isso. Aleluia! Eu quero declarar que onde havia morte, o Senhor vai trazer vida. A luz não pede licença. Ela não negocia com a escuridão. Não é verdade? Se um quarto está altamente em escuridão, escuridão plena, é preciso apenas um raio de luz para iluminar. Mesmo em meio de uma densa escuridão, se um vagalume brilha, ele já está dissipando trevas. Aleluia! Então, eu quero declarar que essa luz tão poderosa, ela entra para dissipar o que, de fato, oprimia os filhos de Deus. Essa luz, ela simplesmente chega, resplandece e faz as trevas fugir. Talvez você esteja vivendo hoje um momento de escuridão, se sentindo perdido, se sentindo preso, se sentindo confuso. Mas eu declaro sobre você, se Cristo é a tua luz, nenhuma escuridão pode te dominar. O pecado não vai te segurar, a opressão não vai te calar e não vai te calar mesmo. A culpa não vai mais te aprisionar. Porque em João 1, versículo 5, declara, e já declarou, as trevas não prevalecem
contra a luz. E é por isso que Paulo, já transformado, escreveu em Efésios capítulo 5, versículo 8. No outro tempo, éreis trevas. Vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Portanto, andai como filho da luz. Amém? Ou seja, você não só foi iluminado, você agora é portador gracioso dessa luz. Então, se Cristo é a tua luz, você também brilha nesse mundo. Eu sei que existem áreas, às vezes, na nossa alma que precisa de luz. Existem áreas na nossa alma que ainda estão em escuridão, estão ainda veladas. E eu quero declarar sobre a tua vida que Cristo resplandecerá a luz sobre todas as áreas opressas da sua vida. Que o próprio Jesus colocará luz para dissipar todas as trevas que possam estar ofuscando, prendendo, guardando, aprisionando você. E um dia, como Apocalipse capítulo 21, versículo 23, revela, na Nova Jerusalém não haverá sol nem lua, porque a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. A luz que hoje invade o teu coração será a luz eterna que brilhará para sempre. Amém? Eu quero te alertar que o adversário também não brinca em serviço e o trabalho dele é apagar a nossa luz. Seja resistente. Dobre o seu joelho, redobre as suas orações, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele é glorioso. Amém? Em Cristo não há sombra de variação. Ele é. E quando ele entra na nossa vida, ele vai iluminando todos os compartimentos. Talvez hoje nós não entendamos, mas quero que você pense em algo. A luz que atravessou os olhos de Paulo cegou ele fisicamente, mas iluminou todo o ser de Paulo, a ponto dele cair do cavalo. Essa luz transformou Paulo completamente, totalmente. E eu quero declarar sobre a tua vida que você vai receber essa palavra com graça. E eu quero declarar que você vai receber essa palavra com fé, na convicção de que Deus é. Deus não era, Deus não foi, e aqui não é uma analogia, é a verdade. Jesus é a luz dos homens. O Evangelho de João é aquele que mais fala sobre a luz, porque Jesus é a luz do mundo. Olha o que o Salmo diz, Salmo 119. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ao mesmo tempo, e no mesmo capítulo, onde a palavra diz que Jesus é o verbo de Deus, que o verbo estava em Deus, que o verbo era Deus. É o mesmo capítulo 119 que diz que a luz é lâmpada para os pés, luz para os pés e lâmpada para os meus caminhos. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. E ao mesmo tempo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, não há salvação em outro nome e jamais haverá, mas há um poder glorioso de restauração em Cristo Jesus. E Ele pode libertar todos aqueles que estão cativos e opressos pelo diabo. Aleluia! Recebe essa palavra e declare com fé aí nos comentários: eu sou filho da luz e as trevas não podem me dominar. Então, curte e compartilha essa mensagem, se inscreve no canal e ajuda a espalhar essa verdade. Porque quanto mais pessoas ouvirem, mais corações serão alcançados pela luz de Cristo. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe de todo o coração. Eu quero declarar libertação sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Eu oro como Paulo orou, que os olhos do nosso coração sejam iluminados
Eu oro para que onde houver densas trevas, o Senhor possa fazer nascer a luz de Cristo. Deus te abençoe. Shalom. Adonai.